Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas, nós temos trabalhado o que é um ser vivo, quais as características de um ser vivo. E uma das principais características que nós vimos são que os seres vivos, eles são compostos por células. Então, todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, ele é composto por células, ok? Só que no nosso corpo, nós temos diferentes tipos de células. E essas células, elas vão diferenciar de tamanho, de função, ok? E essas células juntas, elas vão formar o tecido do nosso corpo, ok? O tecido, como eu tenho vários tecidos juntos, eles vão formar os órgãos. E alguns órgãos juntos vão formar o sistema. Então, o nosso corpo, ele é a somatória de uma hierarquia que se inicia na célula e se fecha nos sistemas. Então, hoje na aula, nós vamos estudar as células, os tecidos, os órgãos e o sistema, ok? Vamos começar? Olha só. Vou compartilhar aqui com vocês o material, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção na nossa aula de hoje, ok? E qualquer dúvida pode me perguntar. Então, olha só. Os níveis de organização do corpo humano. Então, o corpo humano, ele é formado pela somatória, tá? Pela soma de uma hierarquia, que é o que a gente vai ver agora. Olha só. O corpo humano, ele é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do nosso corpo, ok? Os níveis de organização do nosso corpo. Então, o nível mais básico é a célula. Um conjunto de células vão formar os tecidos, ok? O conjunto de tecido vai formar os órgãos. O conjunto de órgãos vão formar o sistema. E os sistemas do nosso corpo vão formar o organismo, ok? Então, existe uma hierarquia daquilo que é mais básico para aquilo que é mais complexo. Então, qual é a parte do nosso nível celular mais básico? Células. Qual que é o mais complexo? O sistema, ok? Então, lembre-se sempre, o nosso corpo vai ser constituído por células, o conjunto de células vai formar os tecidos, o conjunto de tecidos vão formar os órgãos e o conjunto de órgãos vão formar o sistema, ok? Quais são as células do nosso corpo? O corpo ele apresenta diversos tipos celulares, os quais desempenham as mais variadas funções, tá? Então, sempre essas células vão depender da função que ela vai ter no nosso organismo. E aqui a gente vai ver algumas delas, ok? Os adipócitos, que são aquelas células que vão armazenar a nossa gordura. Os espermatozoides, que são esse aqui, ó, que são os gametas masculinos, tá? As células reprodutoras masculinas. As hemácias, os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos, que são aquelas células que vão formar o nosso sangue, tá? São essas células que vão garantir o transporte de oxigênio pelo nosso corpo. Os leucócitos ou os glóbulos brancos, que também estão no nosso sangue, e eles são responsáveis por atuar na defesa do nosso organismo, que a gente vai chamar de células de defesa. Os neurônios, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que eles são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, tá? Que são essas células. Neurônios que vão formar o nosso cérebro, que vão formar os nossos nervos, ok? E os ovócitos, que são as células femininas, são os gametas femininos, ok? Então, aqui a gente pode observar alguns exemplos sobre as células. Quais são as células que constituem nosso corpo? Existem muitas outras, tá? Essa aqui é uma das principais do nosso corpo. Tecido. Então, quando eu tenho um conjunto de célula, a gente vai formar um tecido, tá? O nosso corpo, ele tem vários tecidos. E aqui a gente vai ver alguns exemplos, ok? Então, nós temos tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, tá? Olha aqui, esse aqui é o nosso braço. Então, lá no nosso braço, olha o tanto de tecido que nós temos.
O tecido epitelial, que é aquele que vai recobrir, que vai formar a nossa pele que nós vemos, tá? O tecido conjuntivo, que vai servir de apoio para esse tecido epitelial. Então, nós vamos ter o tecido epitelial e logo embaixo o tecido conjuntivo, ok? Tecido muscular, que é aquele responsável por formar os nossos músculos, tá? Que vai ter as fibras que vai contrair quando a gente quer fazer alguma contração muscular. O tecido ósseo, que vai formar os nossos ossos, ok? Os tecidos nervosos, lembra que eu falei que os neurônios vão formar os nervos? Então, aqui, ó, os neurônios. Então, o tecido nervoso, que vai sentir, que vai ter o tato. O tecido cartilaginoso, que vai formar a cartilagem que a gente tem nas junções dos nossos ossos. E o tecido sanguíneo, que vai estar presente na nossa corrente sanguínea. Então, quando eu tenho algumas células especializadas em uma determinada função, nós teremos os tecidos, ok? E os tecidos, quando eu tenho tecido com uma determinada função, eles vão formar os órgãos. Só que os órgãos, eles podem apresentar vários tipos de tecido, tá? Todos os órgãos do nosso corpo apresentam uma importância, mas alguns são vitais e outros não. O que são vitais? São aqueles que vão nos manter vivos. Então, nós temos alguns órgãos que fazem essa função, que têm essa função, e outros não, ok? Então, aqui para mostrar a quantidade de tecido que nós temos no órgão, a gente tem o nosso estômago. Então, lá no nosso estômago, nós temos o tecido muscular não estriado, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, o tecido epitelial e o tecido sanguíneo. Então, quando eu tenho vários tecidos, nós teremos a formação dos órgãos, ok? Que a gente vai ver alguns agora. Então, nós temos a bexiga, que é onde vai ser armazenada a nossa urina, tá? Quando ela vai ser formada lá nos rins, e ela vai descer para a nossa bexiga. Então, quando a gente está com a bexiga cheia, a gente vai sentir vontade de ir ao banheiro, ok? O nosso coração, que é um órgão vital, tá? Que é um órgão importante, que ele vai ser responsável por impulsionar o sangue. E esse sangue, ele vai levar o nosso oxigênio, ok? Nós temos o estômago, que é o órgão do nosso sistema digestório, em parte da digestão acontece, e ele é responsável por produzir o suco gástrico, tá? Que vai fazer o quê? Que vai quebrar o alimento que a gente ingere, ok? Os pulmões, que é um órgão esponjoso do sistema respiratório, rico em alvéolos, que são os locais onde ocorrem as trocas gasosas. É onde a gente vai ter a troca de oxigênio e gás carbônico, ok? E os rins, que é onde é produzida a nossa urina, onde o nosso sangue vai ser filtrado, vai ser retirada a urina que vai descer para a bexiga, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema. Quando eu tenho vários órgãos com uma determinada função, nós teremos então a formação dos sistemas, tá? Que é a parte mais complexa do nosso corpo. Então a gente vai ver alguns agora. Sistema cardiovascular vai ser constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos, pelas nossas veias, artérias, tá? Garante a circulação do sangue pelo organismo e, consequentemente, o transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células. Então, vai ser o sistema cardiovascular que vai fazer esse transporte do oxigênio, através do coração e também através da circulação, tá? Circulação do nosso sangue. Sistema digestório formado, olha o tanto de órgão que vai fazer parte do nosso sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e as glândulas anexas. Que vai ser responsável por quê? Por garantir a quebra dos alimentos, transformando-os em partículas menores que possam ser aproveitadas. É no sistema digestório que a gente vai conseguir pegar as proteínas, os lipídios, tá? Dos alimentos que nós ingerimos. Nós temos também o sistema esquelético, que vai ser constituído basicamente pelos nossos ossos. Qual que é a importância do sistema esquelético?
É ele que vai dar a proteção dos nossos órgãos, é ele que vai promover a nossa locomoção, a nossa sustentação, o armazenamento de cálcio e a produção de células sanguíneas. Então, é dentro dos nossos ossos que nós teremos a produção de células do sangue, ok? E o sistema nervoso, que a gente vai estudar ele bem a fundo, tá? Nas próximas aulas. Ele é responsável por garantir a percepção de estímulos internos e externos e gerar resposta a esses estímulos. Então, vamos lá. Um estímulo externo. Quando a gente está com frio, né? Que aí vai vir um ar frio do lado externo do nosso corpo. Ou quando a gente está com fome, que aí vai ser uma sensação interna, vai vir de dentro para fora, tá? Então, graças a esse sistema, somos capazes de memorizar, de ter coordenação, de ter reação. Quando você coloca a mão no fogo e a mão queima, o que você faz? Você tira. Então, quem faz esse reflexo de tirar a mão vai ser quem? O sistema nervoso, tá bom? Ter coordenação, fala, sentir, ver e aprender. Então, o sistema nervoso ele é muito importante para todo o nosso corpo em si. É ele que vai poder nos dar a sensação de andar, de falar, de memorizar, ok? E se a gente tem algum dano nesse sistema nervoso, a gente pode ter algum tipo de doença. Por exemplo, as pessoas que são paraplégicas, que não andam, é porque elas têm algum problema ou foram afetados no sistema nervoso, beleza? Então, sistema reprodutor é o sistema responsável pela nossa reprodução, tá? Então, nós temos o sistema reprodutor feminino, que garante a formação dos gametas femininos e a gestação do bebê. E o sistema reprodutor masculino, que vai ser responsável pela produção e transferência do gameta masculino para a mulher, tá? Sistema respiratório, formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Olha o tanto de órgão que vai estar dentro do sistema respiratório, ok? E vai ser responsável por garantir, então, a realização das trocas gasosas. Então, vamos lembrar o nosso conteúdo de hoje. O que nós vimos? Que o nosso corpo ele tem uma hierarquia de informação. Então, a primeira coisinha que vai formar o nosso corpo serão as células. Quando eu tenho um conjunto de células, eu vou ter um tecido. Quando eu tenho um conjunto de tecido, nós teremos um órgão. E quando eu tenho um conjunto de órgãos que vai ter uma função determinada, uma função conjunta, a gente vai ter a formação do sistema. Então, são todas essas partes, essa hierarquia, tá? Que vai formar o nosso organismo. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Olha só, vou compartilhar com vocês e vou explicar a nossa atividade de hoje, tá bom? Olha só. Então, aqui nós temos o texto, tá? Que qualquer dúvida vocês podem dar uma olhadinha. E nós teremos lá no final as questões, tá bom? Aqui tá as questões. Vocês vão copiar e vão responder. Não precisa fazer os desenhos, bom? Eu vou explicar essas questões dos desenhos, tá? Número 2. Observe a imagem a seguir, o que os símbolos matemáticos sugerem que elas representam. Então, tá vendo que aqui a gente tem o nosso esqueleto, os nossos músculos, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório. Então, quando eu somo todos esses sistemas, eu vou resultar em quê? O nosso organismo. Bom, então você vai me explicar isso aqui. Ok? 3. A imagem a seguir exemplifica os níveis de organização do organismo de um pato. Analise e explique o que os números representam na imagem. Então, você vai colocar número 1, são células, é um sistema, é um órgão, tá? E aí você vai fazer com todos os números, ok? 4. Na imagem a seguir, identifique a célula, o tecido, o órgão e o sistema. Beleza? Então, você vai colocar número 1. É uma célula? É um tecido? É um órgão ou é um sistema? Ok? E aí você vai fazer em todos os números. E aqui também tem algumas questões. Então, vou pedir para que vocês copiem. Não precisa desenhar.
copiar a caneta e responder a lápis, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou lá no grupo, beleza? Terminou? Tira a fotinha e me manda, tá? Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Então, é isso. Beijo e até a próxima aula, tá bom?